Fala, jovinho, seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu me chamo Pedro Lima, sou professor de matemática e agora daremos continuidade à nossa resolução de provas de vestibulares. Aqui iremos resolver a Estadual de Roraima, a UER. Essa foi a prova que aconteceu no ano de 2021, primeira prova que eles tiveram pós-pandemia. A questão 19 é a primeira questão de matemática da prova. Vamos à leitura do enunciado. Seja o conjuntual dos números inteiros positivos cujos algarismos somam 4. Eu quero ler esse enunciado por partes. Só para você ir construindo a ideia junto comigo, eu acredito que essa foi uma das questões mais difíceis da prova desse ano. Então, algarismos é um número cujos algarismos somam 4. Veja que existem infinitas possibilidades para esse número. Você poderia pensar no número 4, poderia ser o número 40, poderia ser o número 400, né? Poderia ser o número 22, poderia ser 220, poderia ser 202, né? Teriam infinitas possibilidades. Claro que para não ter infinitas possibilidades, ele vai fazer algumas restrições. Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos continuar. Então, seja B o conjunto dos números com, no máximo, um algarismo zero. Então, já está construindo a nossa ideia aí. E C, o conjunto dos números inteiros com mais de 4 algarismos. Ou seja, quem tem 5 algarismos ou mais do que isso. Então, ele quer saber quantos elementos existem nesse conjunto aqui. A interseção B. Ou seja, eu vou pegar a propriedade do A, que são os algarismos, os números cujos algarismos somam 4. E vou juntar com a propriedade do B. Então, além disso acontecer, também esses números têm que ter, no máximo, um algarismo zero. Aí vai aparecer um monte de possibilidade. E dessas possibilidades eu vou retirar todas que têm 5 algarismos ou mais. Ou seja, vão sobrar apenas os números que têm 4 algarismos ou menos. Dessa forma, a gente tem que entender que esse conjunto aqui, a interseção B menos o conjunto C, seria o conjunto que obedece a essas três propriedades. A soma dos algarismos é 4. No máximo, um algarismo igual a zero, né? Isso aqui é uma simbologia inventada por mim, né? Isso aqui matematicamente está escrito errado, né? No máximo, um algarismo igual a zero e ter 4 algarismos ou menos. Então, como que eu vou pensar essa questão? Eu percebi, vendo aí pelas alternativas, né, pelo estilo da questão, que dava para a gente pensar de um por um. Não seria muito difícil. Já deixo aqui, né, a sugestão, se você tiver assistido esse vídeo e teve alguma ideia melhor do que essa, por favor, deixe aí nos comentários para que a gente possa saber. Então eu fui pensando assim, primeiro eu vou pensar nos números que têm um algarismo, depois os números com 2 algarismos, depois com 3 e depois com 4. E aí a gente vai construir esse pensamento junto. Então vamos lá, primeiro os com um algarismo. Tem apenas o número 4, e aí eu botei aqui entre parênteses 1. Esse parênteses aqui vai representar as misturas dos algarismos de algum número quando houver. Note que como eu estou pensando nos números que têm apenas um algarismo, não tem como fazer nenhuma variação aqui. A única possibilidade é o número 4. Pronto, acabou. Aí agora, quando eu for para mais algarismos, eu começo pensando assim. Primeiro eu pego o caso anterior e acrescento o zero. Então poderia ser o 40. Veja que o 40 não tem como mudar, né? 40 ou 04. Porque o 04 seria o número de um algarismo, né? O zero à esquerda não conta como um algarismo. Então, como o 40 não tem nenhuma mistura, eu botei aqui o número 1. Depois poderia ser o número 22, né? 22. Veja que também não dá para misturar, porque se trocar o 2 de lugar, continua sendo o mesmo número. E por último, o 31. E veja que o 31 dá para trocar os algarismos de lugar. 31 é o 31, né? Eu falo 31 assim só porque eu não estou muito me importando com o número, só com a posição das coisas, né? Então poderia ser o 31 ou 13. Por isso que aqui eu botei o parêntese do lado dele como 2, porque saem duas possibilidades dali. Então aqui acabaram as possibilidades com 2 algarismos. Vamos para as possibilidades com 3 algarismos. Então nas possibilidades com 3 algarismos, note que eu começo pensando nos casos anteriores que não tinham o zero e acrescento o zero. Então o 22 agora pode ser 22 com 0, que seria 220, né? Note que esse zero poderia estar nessa posição aqui das unidades ou na posição das dezenas, porque poderia ser o número 220 ou 202. Então tem duas possibilidades. E a gente vai criando. Então 310, né? Peguei o 31, que era o caso anterior, e botei um zero. Então o zero poderia estar na posição das unidades ou na posição das dezenas. E além disso, para cada mudança do algarismo zero, eu poderia trocar o 3 com o 1 de lugar. Por isso que fica 2 vezes 2. Para cada duas possibilidades do zero, existem duas possibilidades do 3 e do 1. Então, por isso que eu botei 4. E por último, agora os números com 3 algarismos que não possuem zero. Então, eu botei aqui 1, 1, 2. Note que o 1, 1, 2, agora é esse 2 que pode se mexer. Ele pode estar na posição das unidades, ou das dezenas, ou das centenas. Por isso que eu botei um 3 aqui do lado. Então, acabaram as possibilidades com 3 algarismos. Vamos agora para a última com 4 algarismos. Então, eu tenho que pegar o único caso anterior que não tinha zero e acrescentar o zero.
Então poderia ser 1, 1, 2, 0. E aí vamos pensar nas trocas agora, na mistura dos algarismos, né? Então, quantas casinhas o 0 pode ficar? Ele tem 1, 2, 3 possibilidades. Pode ficar nas unidades, dezena ou centena. E para cada uma dessas 3 possibilidades do 0, o 2 poderia se mexer. Né? E o 2 pode se mexer em quantas casas? Em 1, 2, 3. Né? Claro que esse 2 ser unidade, dezena ou centena vai mudar de onde está a posição do 0. Né? Mas se eu estivesse raciocinando só o número 1, 1, 2, então a gente imagina que o 0 poderia estar aqui, ou o 0 poderia estar aqui, ou o 0 poderia estar aqui, né? Enquanto que o 2 poderia estar aqui, ou entre o 1 ou à esquerda dos 1s, né? Então tem 3 possibilidades para o 2 e 3 possibilidades para o 0. Por isso que é 3 vezes 3, então tem 9 possibilidades de números que saem daí de dentro. E por último, um número com 4 algarismos sem possuir 0, só tem essa possibilidade, né? 1, 1. E aqui não tem mistura, porque todos os algarismos são iguais. E aí deu para pensar todas as possibilidades. Somando todas as possibilidades, a resposta daria 24, letra A. E aí, Jovinho, essa resolução te ajudou? Deixa um like aí no vídeo e bota nos comentários se você teve alguma ideia melhor do que essa, que eu vou gostar muito de conhecer. Um cheiro no cangote, é nóis!